Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? É uma satisfação receber todos aqui. Eu sou Cláudio Costaval, eu sou diretor da Escola Livre de Cinema. E, para a gente, esse evento hoje é um marco muito importante. Bom, é um evento importante para a gente, que é a retomada, né? É a nossa sessão de retomada. A Escola Livre de Cinema, bom, contando uma historinha, tudo começou... Mentira, não vou contar, porque são 19 anos já, desde janeiro de 2003. Então, a escola, agora, janeiro de 2023, está fazendo 20 anos. E a gente, né, com a questão da pandemia, desde março de 2020, a gente foi obrigado a migrar para o sistema remoto, né, como todos nós, a maioria dos trabalhos. Então, a gente não pôde fazer as sessões que faríamos no biênio 2020-2021. A gente tínhamos vários projetos, dos alunos sempre, né? Um evento como esse, sistematicamente, a gente sempre fez, nesses anos todos, pelo menos 2 vezes por ano. Acontecia, às vezes, a gente fazer 2, 3 sessões por semestre, dependendo das demandas de filmes, mas, sistematicamente, a gente sempre fazia, mais ou menos no final de cada semestre, começo do outro semestre, sessões de lançamento dos curtas-metragens realizados por alunos da escola. Então, a gente não pôde fazer, a gente teve que migrar em março de 2020 para as aulas online. Os projetos continuaram existindo da escola, né, assim, mas cada integrante da equipe filmando na sua casa. A gente teve que desenvolver roteiros que eram possíveis que fossem feitos assim, né, cada um fazendo uma parte em casa e tal. E o filme Damas, cujo lançamento está sendo feito hoje, é o filme que talvez vai ser conhecido como a retomada, né, dos sets coletivos. O filme foi feito em março, filmado em março deste ano. Então, e este evento está aqui, o Rodrigo Escaldaferro, o diretor, os outros diretores dos outros filmes que estão participando aí também, já vou chamar todos aqui para dar o ar da graça, cada um. Então, para a gente, é um evento muito importante, porque, enfim, né, após um longo e tenebroso inverno, estamos aí de volta. Esse evento ele foi muito interessante, como a gente organizou isso aqui, porque eu estava morando em Portugal. Eu cheguei faz 2 semanas. Estava de lá, estava fazendo as minhas aulas remotas, atividades da escola todo de maneira remota, né? Enfim, com as pessoas aqui, eu lá, e aí a gente teve a necessidade, rolou a demanda de fazer o lançamento do Damas, e esse projeto todo foi desenvolvido pelo Álvaro Starling. O Álvaro, esse que está aqui, ó, com essa câmera na mão aqui, ó, o Álvaro já é meu parceiro de muitos anos, a gente se conhece desde os tempos que eu fazia teatro no FMG, o Álvaro Radialismo, isso ainda no século passado, no barra, hein? Mas, enfim, e a gente, desde então, a gente tem uma parceria, uma amizade que já dura aí um bom tempo. E o Álvaro, aí a gente começou a pensar em como fazer, né? Precisamos fazer o lançamento do Damas. E aí o Álvaro teve a ideia ele fez essa curadoria, convidou diretores e filmes, né, que transitavam por um escopo, né, embora as histórias sejam muito distintas e gêneros muito distintos, mas que transitavam pelos desequilíbrios da mente, né? Então, eu achei sensacional, e o Álvaro fez toda essa produção aqui, presencial, e a gente foi trocando algumas ideias, e ele que desembolou tudo. Então, uma salva de palmas para o Álvaro aí, porque, do contrário, não seria possível. Porque, por mais que a gente consiga fazer muita coisa hoje de maneira remota, tem coisa que é impossível se fazer, né? Não tem jeito. Então, para a gente, é um marco. É um marco. Eu estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui com a sala cheia e podendo exibir esses filmes. Nós vamos exibir o Açoite, que é um filme de 2019, do Arthur Minoves. Vamos exibir o Androids e Aliens, do José Vieira, que também é de 2019. O Coral, do Mário Terence, que é de 2014. E eu gostaria de chamar os diretores aqui na frente para que cada um falasse um bocadinho aí, o que quiser falar e tal coisa. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir?
Eu acho, em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer ao convite do Álvaro, do Cláudio, né? De participar da mostra, assim. Agradecer eles pela generosidade do aprendizado, né? A experiência da Escola Livre, para mim, foi uma experiência muito, muito marcante, muito engrandecedora mesmo, assim. Todos os professores são muito generosos, amigos que a gente fez durante as aulas lá também. E, assim, espero que vocês gostem do trabalho nosso aqui. E que, enfim, que coragem quem quiser trabalhar com cinema, viver o cinema, assim, que isso seja um fator encorajador, porque para nós participar da produção dos filmes foi muito, assim, foi muito mesmo. E, assim, e o cinema é um tipo de arte que ele é muito coletivo, né? A gente faz tudo muito junto, assim. E essa sinergia, esse trabalho em equipe é muito bom, é muito positivo. E eu acho que é fundamental, assim, para a gente, ainda mais, né? Nós que passamos momentos muito difíceis na pandemia, momentos de muito isolamento. O cinema é uma arte que é muito contrária ao isolamento. É uma arte de interação, uma arte de troca mesmo, assim. E acho que é isso, assim. Tem que falar do filme também? Falar alguma coisa? Uma sinopse? Bom, o meu filme, resumidamente, é um curta, O Açoite. Ele é a história de um sujeito que ele tem um desequilíbrio, assim, bem peculiar, que ele sente o som de um despertador que ecoa na mente dele o tempo todo. E esse som ele faz ele remeter a memórias do passado que ele quer esquecer. E o filme gira muito em torno disso. E é basicamente isso. A gente tentou trabalhar também essa questão dos desequilíbrios da mente, né, das memórias reprimidas no sujeito, de como o cinema também traz isso, né, de como o cinema tem esse potencial de colocar a gente na cabeça do outro sujeito. Eu ouvi falar até que o ator desse filme deu uma pirada também. Tem, né? Um cara bem bonitão, inclusive, viu? Um cara selecionado, um galanzão aí. Estava em Portugal um tempo atrás, não sei, estava aí pela Europa e tal, cara selecionado mesmo. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo convite mais uma vez. Da minha parte é isso. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer demais assim, o Álvaro ter convidado. Né? Todo o curso que eu fiz na Escola Livre de Cinema também foi bem isso que o Arthur falou. É um negócio assim, que muda a sua vida. Você faz o curso lá, você aprende tanta coisa e muda tanto a sua visão. É muito legal. E o filme, eu tive a sorte de contar meu filme com os dois diretores de fotografia. Tipo assim, o Cláudio fez, o Álvaro fez e ficou sensacional. Eu adorei assim, a participação de vocês, principalmente, assim, e de todo mundo que participou. E é isso. Queria agradecer, mas agradecer mesmo vocês, o convite, a oportunidade de estar aqui, né, nesse recomeço, igual o Cláudio falou. Agradecer a todo mundo que está aqui também. Muito obrigado. E do meu filme é o cara que escuta vozes alienígenas. E aí ele acha que vai acontecer sérios problemas catastróficos aí, a coisa vai, né? Não pode contar, não, senão dá spoiler. E é isso. Obrigado, gente. Bom, boa noite. Depois dos filmes, eu acho que eu vou falar um pouco sobre essa relação do cinema com os transtornos mentais, né? Então, eu queria falar agora só um pouco do curta que chamou Coral, né, que eu dirigi, escrevi o roteiro na época, em 2014. Só 3 pontos assim, que eu queria chamar para que, quando vocês assistissem, né, vocês observassem. O primeiro é a trilha sonora dele, que é uma música só, que é a Quinta Sinfonia do Beethoven, tocada de diferentes formas. É uma ideia que a Globo roubou na última novela das 7 dela, não sei se vocês lembram, que é só... Então, foi um plágio assim, descarado da Globo. O segundo ponto é que vocês vão ver, mas isso também acontece em outro curta aqui, mas no nosso a coisa é exacerbada, que é o mesmo ator fazendo vários papéis, né? Isso suscita uma questão assim, como é que isso entra, né, na lógica do filme, mas também, será que isso é só um problema de orçamento? Ou será que é porque o ator principal faltou bem na hora que estava tudo prontinho para filmar? Né? Fica essa pergunta. E, por último, como é que foi feito o roteiro desse filme? Foi uma tremenda sacanagem do Cláudio, porque nós éramos 3.
né, para fazer o filme. Então, o Cláudio chegou um dia e falou assim, olha, cada um escreve não uma sinopse, mas escreve aí um plot qualquer, uma coisa, uma ideia qualquer. Aí eu, por exemplo, que poderia ser um filme, aí eu, por exemplo, escrevi eu acharia legal falar uma coisa que lembrasse aqui o Ike Batista. Não sei se todo mundo sabe, o Ike tinha um império, né, e que depois foi tudo por água abaixo. Né, tinha muita trambicagem no meio. Então, pensei em fazer alguma coisa nesse sentido, que mostrasse a ascensão dele, depois a queda e tal. Aí um outro, né, o Felipe, falou, não, eu acho que eu queria fazer a história de um cara assim, que não dá certo com as mulheres, muito carente, e os namoros dele sempre dão errado. Tá, e o terceiro, o Juliano, falou, não, eu pensei num cara que era um sádico, um estudante de medicina, que gostava de fazer experimentos sádicos com animais e dissecação de animais e tudo, né? Ou seja, cada um na sua, né? E o Cláudio falou assim, bom, então, Mara, agora é o seguinte, você junta essas 3 partes e faz um único filme. Deu que dia que dá, vocês vão ver aí. Desculpa e... Não foi bem assim, mas ok. Né? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês por ter vindo aqui na mostra para incentivar artistas locais, principalmente numa terça-feira de Copa Libertadores da América. Agradeço a presença de todo mundo, porque é muito importante esse incentivo para artistas locais, tanto para a gente quanto para a cultura no geral, para o audiovisual brasileiro e mineiro. Gostaria de agradecer ao Sesc Palladium, ao Cláudio, da Escola Livre de Cinema, e o Álvaro Starling, da Eu Estúdio. Eu não vou falar, por enquanto, sobre o Damas, porque eu gostaria que cada um aproveitasse, interpretasse, enxergasse aquilo que vocês vão ver na tela, sem uma interferência do roteirista e diretor do filme. Porque o nosso curta foi feito de uma forma que você vai enxergar de acordo com o seu estado emocional do dia. Ou seja, se você for assistir amanhã, dependendo de como você está se sentindo, você irá interpretar de uma outra forma. Gostaria de agradecer a presença das atrizes Ana Beatriz Tavares e Thaís Áviles, que elas foram sensacionais. Agradecer pela entrega, o comprometimento e também a sensibilidade e coragem de estar embarcando nessa aventura junto comigo e com a gente da equipe. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, Aurora e Olga Scaldaferri, Euler Machado, da Carimbos Machado, Rita de Cássia, do Tauarier Objetário, Maria do Carmo, Ana Luísa e Francisco, do Casas e Opções, Antônio Bortolini, do Steph Gráfica, e também Rafael Gomes, da Monarca Acessórios e Roupas. Gostaria de agradecer também a Camila Duarte, que ela foi a nossa consultora de maquiagem e figurino. Gostaria de agradecer também agora a equipe, a Rafa K., o Gustavo Bartolozzi, o Sandro Martins Filho, João Fagundes, Natália Perazzo, Álvaro, o Cláudio e também o nosso apoio técnico, o Vitor Gouveia, do César Augusto, e também da professora, que eu já havia dito. Gostaria de agradecer imensamente ao Gustavo, à Lu e à Cessi por terem liberado a casa para a nossa locação, e também um agradecimento especial à doutora Kátia Pegos, que ela é membro da Associação Mineira de Psiquiatria. Ela não pôde estar aqui hoje porque ela está participando de um congresso, mas nós também temos a presença da doutora Fabiola Tatiana de Souza, que ela é diretora do Sindicato dos Médicos e diretora da AMINT, e que também é minha namorada, e que ela foi de extrema importância, tanto emocionalmente quanto no conteúdo do curta. Agradeço a presença de todos vocês, e só para finalizar, eu gostaria de falar da minha inspiração a ser um artista. Eu comecei a atuar com 9 anos, quando eu passei no meu primeiro teste, e eu não conhecia nada de teatro. E as minhas 2 inspirações se chamam Said e Snoopy, que, graças a eles, que eu comecei a criar personagens, criar universos e contar histórias. Eles são minha inspiração hoje, foram ontem e elas são para sempre. Muito obrigado a todos
E agora, para terminar, eu gostaria de chamar o elenco do Damas aqui na frente, para a gente tirar uma foto e também para vocês conhecerem o rostinho de cada um, ou metade só, dependendo da máscara, né, gente? A equipe toda também, fazendo favor. Bom, gente, então, eu gostaria de agradecer os professores da Escola Livre de Cinema que aqui estão, que cá estão. Camila Duarte, fica de pé, Camila, por favor. Professora de figurino, minha parceira de trabalhos aí também, de vários filmes. O Matheus Ferro, de som, fica de pé o Matheus. Professor de som da escola. Tem mais. O Renato Duarte, professor de animação da escola, cinema de animação. O Renato foi aluno da escola e hoje já é parceiro de trabalho nosso de algum tempo, muitos anos, já fez clipe para mim e tal. Aliás, o nome Livre da Escola Livre de Cinema não é por acaso, que está no meio do nome. Não é escola de cinema, é Escola Livre de Cinema. Significa dizer que está aberta a todas as pessoas. Nós somos livres para produzir ideias, argumentos, projetos e filmes juntos. Então, é muito frequente no nosso meio a quantidade de filme de ex-aluno que hoje virou parceiro de trabalho, que eu já trabalhei, é mais do que qualquer outra, através de outros contatos. Então, a gente acaba virando parceiro de trabalho. Porque, como o Arthur disse, fazer cinema é exercício de coletividade. Ninguém faz filme sozinho. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma cambada atrás da câmera e uma cambada à frente da câmera. É assim que a gente faz cinema, coletivamente, né? Então, Livre não é à toa. Não é escola de cinema, é escola livre de cinema. Bom, então, gente, é isso, então, tá? Então, depois da sessão, o Mário Terenzi vai, né, puxar esse bate-papo, junto com a doutora Tatiana aqui, e a gente, enfim, aí a gente vai, né, discutir sobre os filmes e tal, e é isso. Muito obrigado, a participação de todos, a presença de todos. Estamos muito felizes e tenham todos uma ótima sessão. Muito bem, pessoal. Eu queria chamar aqui agora o Mário Terenzi e Fabiola. Mário, com você. Eu vou falar um pouco aqui sobre essa relação, essa fértil relação entre cinema e loucura. Num primeiro momento, assim, eu não vou definir muito bem o que é loucura, eu até vou fazer isso um pouquinho mais para frente. Bom, definir é meio difícil, mas falar um pouco sobre esse conceito. Mas eu acho que a gente pode, num primeiro momento, né, nosso senso comum, né, do que a gente imagina o que é uma pessoa louca, ainda que isso vá mudando ao longo da história, né? Assim, a gente conhece essa história de que coisas que antigamente eram consideradas loucura, hoje já são muito melhor compreendidas, né? Como, né, Fabiola, né? A Fabiola está aqui, vamos dizer assim, representando já a área médica, né? A área de saúde. Eu vou assumir uma postura diferente, apesar de, né, de constar lá eu como um neurocientista, de fato, né, eu tenho uma formação nessa área, mas eu vou falar de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista psicanalítico, né, que é onde eu trabalho atualmente. E também fazer uma ressalva assim, que quando a gente fala de loucura, nesse contexto que eu vou falar aqui agora, eu estou falando desses casos mais extremos, né? Porque quando a gente fala de transtornos mentais, e aí a gente inclui coisas como depressão, como pânico, né? Transtornos de ansiedade em geral, até mesmo, né, autismo, demências. Quer dizer, isso a gente está, eu estou deixando uma outra categoria. Assim, estou pensando mais na loucura, né, o que na psicanálise nós chamamos de psicose. Teve um doido aí que fez um trabalho e que conseguiu encontrar, né, 450 filmes onde o tema da loucura
é a protagonista, vamos dizer assim, na trama. Depois, se vocês quiserem, eu até dou o link do sujeito lá e os filmes, né? Então, mas são filmes que falam sobre a loucura mesmo, né? Se a gente for incluir os outros tipos de transtorno mentais, né? Então a gente pode dizer que todos os filmes feitos até hoje, que vão ser feitos no futuro, falam desse assunto, porque isso é inerente ao ser humano. Como é que se dá essa relação assim? Eu acho que existe, por um lado, né, o cinema, quando trata do assunto da loucura, reflete um senso comum daquela época, da época em que ele é feito, né? É como se fosse um retrato de como se vê a loucura em determinada época do tempo. E depois, para frente, acontece a coisa inversa, né? Assim, muitos historiadores usam o cinema, os filmes antigos, para tentar resgatar o que era, né, a visão da loucura em tempos passados. Talvez assim, o primeiro filme, pelo menos não o primeiro filme, com certeza, que tratou do assunto da loucura, mas um dos que se tornaram ícones na história do cinema, é um filme de 1919, né, O Gabinete do Dr. Caligares, né, acho que muitos já devem ter assistido. Ele é talvez o filme que mais representa um movimento, né, que a gente chama de expressionismo alemão. É um filme que foi feito logo depois do final da Primeira Guerra. E é interessante, acredito que muitos não tenham visto, né, mas é um filme que traz uma série de inovações no cinema, especialmente em relação aos cenários, né? São cenários todos um jogo de preto e branco, com curvas, né, sem retas. É um jogo muito interessante, mas o que eu queria ressaltar nesse filme, que eu recomendo que seja assistido, né, é que, desde o primeiro filme famoso que fala da loucura, já existe uma ambiguidade no ar, assim, quer dizer, a história é toda contada do ponto de vista de um sujeito que aparentemente é um sujeito normal, que fica intrigado com algumas mortes que acontecem na cidade e conclui que o responsável por essas mortes é um determinado homem, que depois ele descobre ser o diretor do sanatório, né? E aí você vê que, na verdade, esse homem ele é um louco que está internado no sanatório. E todos os personagens que ele narra, né, de quem foi assassinado, da paixão da vida dele, são ou colegas dele, vamos dizer assim, são outros internos do sanatório. Então, quer dizer, desde o primeiro filme, a loucura é tratada de uma forma que gera uma ambiguidade, que gera dúvida. O sujeito é louco, é mesmo ou não é? E esse fato do cinema usar a loucura como tema, baseado num que seria um senso comum, faz com que, muitas vezes, a gente tenha uma visão estereotipada, né? Tanto do doente mental, né, como ele é retratado, mas talvez até, principalmente, da forma com que ele é tratado, né? Então, é muito comum a gente ver filmes que mostram, vamos chamar assim, de sanatórios, né, esses locais onde os loucos são internados, e os tipos de tratamento que eles sofrem, né, que no passado, né, envolviam castigos, envolviam cirurgias, né, que deixavam a pessoa num estado de vegetal, vamos dizer assim. A lobotomia, né, foi a mais famosa, né, uma intervenção cirúrgica que você faz no cérebro. Tem aí algumas variações da estratégia, mas, inclusive, um médico português, na década de 30, desenvolveu um método diferente de fazer uma interseção, né, de um determinado nervo no cerebral, ganhou o Prêmio Nobel por essa descoberta de medicina, né, o Prêmio Nobel de Medicina. E é curioso que eu tive acesso aqui a uma dissertação de mestrado que fala exatamente sobre loucura e cinema, e os 3 filmes que o estudante usa como paradigmas é um filme que chama De Repente, no Último Verão, que é um filme de 46, me parece.
Um Estranho no Ninho, que eu acho que já é mais conhecido, né? Um filme de final da década de 70, e Laranja Mecânica, né? Eu somaria esse, né? Um filme brasileiro, que é Bicho de Sete Cabeças, e é interessante porque eles se propõem a falar sobre loucura e cinema, mas, na minha visão, em nenhum desses casos existe um louco. Existe, sim, um tratamento desumano, né, num sanatório, mas nenhum desses 4 personagens que são internados são loucos, né, senso estrito. Nesse, de repente, no Último Verão, é um filme que, vamos dizer assim, na lua de mel, o marido morre, e a mãe, né, desse marido, o filho dela, que era o casado, era muito rica. E o que acontece é que, durante essa lua de mel, a noiva descobre um segredo muito sério sobre esse homem. E a mãe, no intuito de impedir que ela desvende esse segredo, que, na verdade, é que ele era homossexual, convence, né, e financia um sanatório para que essa moça possa ser internada e sofrer uma lobotomia, para não divulgar essa notícia. Mas era uma moça que ficou chocada com a descoberta, mas não era louca, né? No Laranja Mecânica, né, você tem um personagem que, no início do filme, comete uma série de maldades, vamos dizer assim, né? Ele está muito mais para o lado do sadismo, né? Na psicanálise, ele provavelmente seria classificado como um perverso, que é uma das categorias da psicanálise, e que sofre um tratamento de lavagem cerebral extremamente violento, né? Mas que também não acho que seja um louco na acepção pura da palavra. E no Estranho do Ninho, né, que é o mais famoso, é um caso, com certeza, né, o Jack Nicholson, né, que é o principal. Aliás, acho que não existe nenhum ator melhor que o Jack Nicholson para encarnar personagens loucos ou exóticos, né? Vamos dizer assim, quem assistiu O Iluminado, por exemplo, é outro que, não, Melhor Impossível, né? No Iluminado, provavelmente, ele é um louco, né? Ele, pelo menos, ele se torna louco, né? Agora, no Melhor Impossível, não, ele tem um transtorno, né, de ansiedade, que a gente chama de transtorno obsessivo-compulsivo, né, TOC, muito grave, né? Não sei se vocês lembram, que ele tinha que lavar a mão com 2 sabonetes novos e depois jogava fora, tinha que acender e apagar a luz um determinado número de vezes, né? Isso não é algo raro, não, isso é uma coisa muito comum. No filme Estranho no Ninho, a gente, por sinal, foi um dos poucos filmes que ganhou os 5 Oscars principais, né? Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator e melhor atriz principais, né? É o mesmo caso, né? O Jack Nicholson, o personagem, né? Ele, para poder escapar da prisão, vamos dizer assim, ou não ficar na prisão, onde ele teria que fazer trabalhos forçados, ele se finge de louco e interna no sanatório. E lá ele começa a questionar, né, os métodos que eram usados lá de humilhar os internos, de castigar, de prender, de submeter a choques, né? E a enfermeira-chefe lá, sádica, resolve enquadrá-lo, né? E o final é que ela, incapaz de controlá-lo, né, e ele conquista a simpatia dos outros, acaba submetendo, né, o personagem a uma lobotomia também, e ele passa a agir como um vegetal, né? Agora, a gente fala loucura, cinema, loucura, mas o que é loucura, né? O que é normal? O que é ser normal, né? De acordo com o olhar que você lança, e aí a Fabíola pode falar um pouco sobre o olhar mais médico, né, mais psiquiátrico, né, do que seria uma loucura, mas é um conceito muito difícil de delimitar, né, onde começa a loucura, onde acaba
né, essa normalidade, né, segundo Caetano, de perto ninguém é normal, né, segundo Lacan, né, todos deliram. Do ponto de vista da psicanálise, e eu, quando falo psicanálise, eu falo psicanálise de orientação lacaniana, né, quer dizer, depois de Freud, considera que Jacques Lacan é o devido sucessor e que estendeu, né, a psicanálise, especialmente na questão da loucura, vamos dizer assim, que na psicanálise a gente chama de psicose. Num primeiro momento, a psicanálise, ainda isso é muito usado, né? Ela definia estruturas clínicas, né? Onde você tinha o neurótico, que aparentemente somos todos nós, né? Felizmente, porque é o melhor que a gente pode ser. E dentro da neurose tem algumas subdivisões, né? Os histéricos, os obsessivos compulsivos. É claro que não quer dizer que todos nós tenhamos transtornos mentais. É claro que é uma questão mais quantitativa, aí, no caso, né? Quando aquilo começa a causar um sofrimento ou uma inadequação, né, social que aí você pode caracterizar como sendo realmente um transtorno. Ainda que na visão, né, da psiquiatria, especialmente nesses últimos anos, né, fica difícil que ninguém não entre em alguma classificação, né? Existe uma Bíblia, né, da psiquiatria americana, chama DMS, né, atualmente está no DMS-5, que cataloga todos os tipos de transtornos mentais, né? E acho que qualquer um de nós for lá ver vai encontrar pelo menos uns 5 ou 6 transtornos, né, que se encaixaria bem ali, né? Essa não é a abordagem da psicanálise. Como eu falei, a gente, no início, né, você tinha essas 3 categorias, neurose, psicose e perversão. Perversão não é exatamente o que a gente imagina, né, mas não vou me estender muito sobre isso. Mas a tendência da psicanálise ao longo dos tempos é cada vez ser menos estrutural, né, ou seja, você tem isso, isso ou isso, e de acordo com determinadas características, que não são exatamente através de exames ou tudo mais, mas da posição que o sujeito assume em relação a certas coisas que você define, né? Mas, atualmente, se trabalha muito mais com uma clínica continuista, né? A psicanálise, assim como a psiquiatria, padece desse problema, porque quando você tem um caso de psicose muito explícito, né, onde você tem esses fenômenos, né, elementares de delírios, de alucinações, de ouvir vozes que são da sua cabeça, mas que você acha que vêm do mundo externo, né? E o filme Aliens, acho que é um ótimo exemplo disso. Quando é uma coisa muito, muito explícita, é fácil. Agora, existem esses casos limítrofes, né, que se chamava borderline, né? Como é que, quer dizer, que você fica na dúvida realmente, será que esse cara é louco, né? Será que ele é psicótico ou não? Ou é uma neurose exacerbada? E hoje a gente trabalha com um conceito que é o de psicose ordinária, que é aquela psicose que ainda não foi desencadeada e talvez nunca seja desencadeada. Ou seja, a pessoa tem a estrutura psicótica, mas não tem esses fenômenos de delírio, alucinação. E são pessoas com que você convive normalmente. Muitas pessoas conhecidas, artistas ou executivos, né? E como é que se sabe isso? Porque essa pessoa, às vezes, tem crenças. A pessoa psicótica tem certezas, ela não tem dúvidas. Quem tem dúvidas somos nós, neuróticos. O psicótico sempre tem certeza. Então, o que acontece? Tem, por exemplo, um exemplo que uma colega me deu. Você tem um sujeito que tem certeza que ele é filho do príncipe Charles. Ele não tem a menor dúvida, ele é filho do príncipe Charles. E, um belo dia, vai chegar a vez de assumir o trono da Inglaterra, supondo que a Elizabeth vai morrer um dia, né? E o Charles vai assumir, e o Charles vai morrer um dia também, né? Porque ninguém garante que ela vai morrer um dia, né? Então, mas ele tem essa certeza. Agora, é claro, ele sabe que ele não pode sair, ele trabalha, ele dá aula de inglês, né? Ele tem a profissão, ele sabe que ele não pode sair contando isso para todo mundo na rua, porque ele sabe que as pessoas não vão acreditar.
Então, ele só fala isso num consultório, de um psiquiatra, de um psicanalista, né? Mas ele tem essa convicção. Isso que a gente chama de uma psicose ordinária, né? É ordinária no sentido assim, que não tem aquela coisa extraordinária dos delírios, né? das alucinações e tudo mais. E, por último, sim, eu descobri um livro aqui que, não sei se eu recomendo, mas é curioso. É um livro de uns 10 anos atrás, chama Cinema e Loucura. Os dois autores aqui, que são profissionais respeitados, né? Um tem um doutorado em neurociências pela Universidade da Califórnia, o outro é médico titular da UFRJ, psiquiatra, né? Fez doutorado, PhD também, e eles são amantes do cinema, né? O que eles propuseram aqui é, para aquelas pessoas que gostam de cinema e gostariam de conhecer um pouco mais os transtornos mentais, eles fazem uma explanação de vários transtornos mentais, mas é bem abrangente, muitas categorias, né? E explicam como é que é aquele transtorno, um toque, por exemplo, uma depressão, uma drogadição, um transtorno do pânico, e explicam como que como é que essa doença se manifesta, e citam 2, 3, às vezes 4 filmes onde você poderia ver um exemplo em que o personagem sofre aquele tipo de transtorno. É claro que eles também fazem ressalvas. Olha, nesse caso, o paciente tem todos os sintomas do toque, por exemplo, isso, mas esse aqui não encaixa muito bem, porque, afinal de contas, o objetivo do cinema é outro, né? Não é ser um material didático para psicopatologia, né? Mas fica aí, cinema e loucura. Se alguém quiser aprender sobre transtornos mentais através do cinema, não deixa de ser uma experiência interessante, né? Bom, eu acho que era mais isso que eu queria falar sobre essa relação. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Então, deixo a Fabíola à vontade. Muito boa noite a todos. Primeiro, cumprimentar a Escola Livre de Cinema, na pessoa do professor Cláudio, do professor Álvaro. Quero cumprimentar a todos que apresentaram hoje, os diretores, roteiristas que aqui vieram dos demais filmes. Mas um cumprimento, um cheiro especial para o pessoal do Damas. Acredito que aqui estamos em uma maioria de amigos, familiares que vieram prestigiar essa estreia. Parabenizar especialmente Rodrigo. Acompanhei o desenvolvimento do roteiro, dei alguma consultoria, uma opinião aqui e ali, mas o comprometimento do roteiro, do andamento do trabalho, da gravação, o Rodrigo está de parabéns pelo profissionalismo. E aproveitando aqui essa presença do coletivo que está aqui para prestigiar, para essa estreia, para essa retomada do presencial, aproveitando essa força, te desejar sucesso na sua carreira, porta aberta, felicidade em tudo que você fizer. Não só você, o elenco do Damas, a produção do Damas, o sucesso alcance a todos vocês. Eu quero trazer alguns comentários, professor. Se eu pudesse, eu ficava aqui te ouvindo, tranquila. Nem falava nada, para não passar vergonha. Porque assim, o médico ele é meio burrinho, né? Se passou ali diagnóstico, tratamento, a gente já trava, né? E aqui a gente vai trazer. Você trouxe uma série de reflexões, e quando a gente pensa assim em termos do que é normal, né? Do que é loucura, se a gente raciocinar que até pouquíssimo tempo atrás a homossexualidade ela estava lá na lista de doenças mentais, porque saía fora do que é considerado normal para a sociedade da época. Então, a gente tem diagnósticos que vão mudando a característica dele ao longo dos anos, conforme a nossa sociedade vai avançando, né? E aí a gente vê também não só a questão dos tipos de diagnósticos que a gente vai dar, mas como que a gente vai tratar esse paciente. Estamos ainda no movimento da luta antimanicomial,
Nós temos um ícone aí dessa luta antimanicomial, que é a doutora Nise da Silveira. A dona Ivone Lara, cantora, era enfermeira e auxiliar aí da doutora Nise nesse movimento. A gente está aprendendo ainda que o doente psiquiátrico, em alguns momentos, ele vai, sim, receber uma internação, receber um tratamento, uma medicação venosa, igual ocorreu com o paciente do Aliens. Ele foi internado, e depois a gente fica, putz, será que o cara estava certo, né? Será que aquilo ali era realmente um surto? E aí esse paciente ele tem que passar por uma transição. Se ele realmente estava em surto, se era um caso de uma esquizofrenia com alucinação auditiva, visual, persecutório com o vizinho, ele recebe a medicação, depois recebe alta, vai para casa, ou passa por uma transição numa residência terapêutica, mas ali naquela instituição hospitalar, no manicômio, ele não fica mais. E isso é um avanço muito grande para a gente. E aí, assim, além dessa questão da luta antimanicomial, desses avanços, né, dos diagnósticos, do que a gente vai tratar como normal, a gente também ainda está lutando para desmistificar a doença mental, para desmistificar quem tem uma coisa corriqueira, depressão. Daqui desse grupo aqui, nós tínhamos 80 pessoas, pelo menos 8 aqui, incluindo eu, está em tratamento ou teve depressão recentemente. Pelo menos 10 de nós aqui e tem ansiedade. Está em tratamento, talvez não, às vezes está protelando para procurar ajuda. Porque ainda você falar que vai num terapeuta, estou indo na psicóloga, eu tenho que usar uma medicação para dormir. Isso ainda é visto com maus olhos. Poxa vida, como é que ela é fraca, né? Por que ele precisa do remédio? Então, assim, a gente ainda está nesse momento de sociedade. A própria pessoa se acha fraca. Poxa, eu não vou no psicólogo, não preciso, eu vou dar conta. Né? E a gente vai dando conta, até um ponto que você não dá conta mais. Aí você surta. Aí a situação fica ruim. A minha formação é na medicina do trabalho. Eu sou médica e especializei em medicina do trabalho. Não sou psiquiatra. Eu gostaria de trago aqui hoje a doutora Kátia, que foi a apoiadora do Damas, nos emprestou o consultório. Mas, dentro da medicina do trabalho, eu tenho que abordar a saúde mental com os meus trabalhadores, e é muito difícil. E aí a pessoa entende que ela está precisando de um tratamento quando ela está indo para o INSS. Aí ela fala, puxa vida, doutora, pelo amor de Deus, mas ela não consegue trabalhar mais. Ela está numa situação de a vida dela parou. E aí, quando chega nesse ápice, que ela vai fazer alguma coisa. Então, assim, até para quem está na assistência, para o médico, para o psicólogo, para o enfermeiro, para quem está ali, recebe essa pessoa e vai acompanhar e vai aconselhar, entrar ali dentro daquela mente e convencê-la que ela precisa de iniciar alguma coisa é difícil. Então, neste momento, e aí essas mostras, esses filmes aqui, que seja uma oportunidade para a gente refletir sobre a nossa saúde mental. Eu gostaria de comentar algumas questões que a gente pode trazer aí dos filmes apresentados, por exemplo, no Aliens, que é o primeiro. Sensacional. Sensacional. E aí eu me recordei demais. Quando eu fiz estágio no Sersan, eu tinha um paciente parecido com o que o senhor citou. Ele tinha uma religião dele. E aí ele fala que ele é, com certeza, um príncipe africano, e ele, além disso, ele é dono da própria religião, e, não bastando isso, ele tem a capacidade de fazer sexo por telepatia. E eu atendendo ele, eu pensando, puta merda, ele está me vendo... Assim, meu Deus do céu, eu pensando assim, Rita Lee já falava, né? A gente faz amor por telepatia, o cara está fazendo mesmo, né? Ele jura. E aí eu penso assim, cara, se a gente pensa, né, ele tem a certeza, a convicção absoluta que ele é o líder religioso e ele tinha uma série de coisas ali apocalípticas, aí eu fiquei pensando, cara, Jesus, quando chegou aqui, vira para o povo e fala,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, se é hoje, a gente interna. Tá doida, né? O que está falando? Ele está falando que é o pão da vida. E ele veio naquela época, falou esse tanto de coisa, criou a religião dele. E a gente segue, um tanto de gente segue e está aí até hoje. Então, assim, naquele momento foi normalidade, né? Chega um cara hoje falando a mesma coisa, a gente trata com estranheza. Eu pensando, será que se eu aceitar a religião dele, eu vou ser salva? Será que eu estou errada? Então, assim, essa questão do que é normal, né? Que é tão relativo, você não está dentro da cabeça do outro. É claro que ele tinha outras questões, ele também tinha um diagnóstico estabelecido de esquizofrenia, tinha uma série de exposições a situações de risco. Então, assim, a normalidade entra dentro daquilo que o senhor falou, né? A partir do momento que você está se expondo, está trazendo conflitos, né, na sociedade ali, e aí por aí vai. Mas eu fiquei reflexiva, né, naquele momento. E aí, quando a gente vê lá no açoite, a gente tem um dependente químico, com uma situação, talvez um estresse pós-traumático, uma perda de filho, lembrando do despertador, que não o despertou a todo momento, e trazendo para a realidade. E, se fosse uma peça de teatro, eu, com certeza, enquanto passa a cena, o ar-condicionado estaria lá embaixo, né, para trazer ainda mais atrito e incômodo e desconforto para o público, porque em um momento você fala assim, meu Deus, alguém dá um remédio para esse homem, desliga esse despertador, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Porque a gente consegue sentir o sofrimento do personagem. E aí muitos... E, assim, essa questão só uma parte do som, tem pessoas que naturalmente têm, por razões da parte otorrino, começa a desenvolver um zumbido, mas o zumbido é físico mesmo, está lá dentro. E ela entra em psicose, ela entra em problemas psiquiátricos diversos por conta do som. E aí, vendo isso, o ator tendo esse problema, relembrando do som a todo momento, você pensa o nível de perturbação mental que estava acontecendo ali. Então, assim, é muito sério e a gente tem que parar e pensar assim, gente, o que está me incomodando? Será que isso é normal? Será que eu tenho que procurar alguma coisa? Será que até que ponto que eu consigo conviver com isso aqui? Para não chegar no ponto de um abuso de drogas, para não chegar no ponto de uma dependência química, da psicose que ele estava vivendo, talvez, né, ideações suicidas que começam a partir daí. E aí a gente chega no filme dele, a clínica psiquiátrica, e cada um com o seu problema, cada um com sua questão, chegando talvez no nível da loucura depois. O que o senhor pensou ali naquelas representações? Eu acho que ali fica a dúvida, né? Será que esses três personagens eles realmente viveram aquelas situações e a partir daí desencadearam uma psicose, ou já tinham e foram internados, ou será que são só pensamentos que vêm na cabeça dele, que por isso essa mistura dos atores, né, que tem no Dr. Caligari, né, foi a inspiração, quer dizer, de que são aquelas mesmas pessoas que estão ali que, na cabeça dele, ele era um grande empresário, ele era isso e aquilo. É uma questão assim, que nem eu tenho resposta. Assim, é uma questão que é uma licença poética. Né? Eu acho que o bom, até em geral, independente, acho que o filme bom é aquele que você acaba com perguntas. Né? Se você não acaba com um filme com nenhuma pergunta, sem nenhuma pergunta, não sei se ele é tão bom assim. Eu tinha uma paciente no Sersan, e ela mais agitada, e ela falava assim, tá vendo aquele avião ali? O Lima Duarte está lá dentro. Eu falava assim, ô, dono fulano, como é que a senhora sabe? Não sei, minha filha, é da minha cabeça, eu estou doida, mas ele está lá. Ela sabia, assim, ela de tanto ao longo dos anos conviver com isso, e ela tinha certeza que todo avião que passava era o Lima Duarte passando e dando tchau para ela. Então, aí, assim, imagina essa cena, né, passando ali, depois voltando para ela no Sersan. Então, encaixa bastante. E aí entramos no Damas, né, falar de suicídio na adolescência, de depressão na adolescência. É um período de vida que a gente não tem certeza de nada, mas a gente é cobrado a ter certeza. Né? Desde cedo, alguém começa a te perguntar, e aí, o que você vai ser quando crescer? E aí, o que você quer? Não sei. Vai fazer um vestibular com 17 anos, se você não fizer, você tem que saber o que você quer para o resto da sua vida?
é demais para você cobrar de um adolescente, e ainda numa situação de desestrutura familiar. A menina perdeu a mãe, não sabemos como que era a relação com o pai, se o pai falava alguma coisa, comentava, colocava culpa, se algum familiar, aquela tia, aquela mesma lá que pergunta dos namoradinhos, né, falava perto dela assim, poxa, sua mãe no seu parto, hein? Culpando ela. Então, a gente tem essa estrutura desde a infância, trazendo dúvidas na criança, trazendo traumas, e aí vira uma adolescente cheia de questões, cheia de problemas, ansiosa, depressiva, com conflito com o pai, achando tudo, né, tudo ruim, ainda querendo ser a salvadora. Porque aí depois ela fala que ela quer, se depender dela, nenhuma criança nasce sem a mãe. Então, ela ainda traz essa síndrome da salvadora para ela, querendo resolver o problema que não é dela. Né? E aí, quando ela encontra com a mãe fala, né, tenta acalmá-la, que não foi culpa dela, não foi culpa de ninguém, foi fatalidade. Porque é o que acontece, é o que alguém deveria ter falado para essa menina, em algum momento da vida dela, acalmado ela. Então, eu acredito que assim, é um tema que o Rodrigo conseguiu abordar com muita delicadeza, com muita sensibilidade, porque ele não foi para o lado trash do suicídio, embora. Ele conseguiu trazer uma reflexão, talvez, a gente não sabe, aquele momento com a psicóloga foi um pós-morte? Não sabemos. Foi um momento de alucinação dela, pós-remédio? Não sabemos. Então, assim, traz uma série de possibilidades a partir daquela cena que ela faz o uso da medicação. Então, fica aqui meus cumprimentos a todos os roteiristas, todos os diretores, pela qualidade do material, e que nós, aqui presentes, possamos refletir na nossa saúde mental a partir dessa mostra. Alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Qualquer coisa, participação. Você falou do Jack Nicholson. Se eu não me engano, ele fez o primeiro Coringa, né? Do Batman. Foi o Jack Nicholson. Foi o Jack Nicholson. Você falou na hora. Coringa dele. Na hora eu lembrei. Caixa mesmo, O louco do cinema, Jack Nicholson. É porque depois teve mais 2 Coringas tão bons, né? Especialmente esse último agora, né? Que realmente foi fora de série, né? O Joaquin Phoenix. Mas é verdade. Assim, mas eu acho que o Jack Nicholson, parado, já tem cara de doido, né? Assim, ele não precisa nem fazer nada. Dormindo, ele já tem cara de doido. Né? Mas no Iluminado, eu acho que é onde ele fica mais... Porque é um processo, né? Ele vai ficando doido, né? Até chegar no extremo lá, daquela cena da porta, né? Com o machado. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar todos, os alunos, os professores, e a todos aqui. Foi uma excelente, gostei bastante do cinema, uma excelente peça. Parabéns a todos, aos alunos, aos professores, aos roteiristas. E vou contar o meu caso. Porque como que ela chama? Fabiola. Ela falou uma coisa ali que eu tenho esquizofrenia, e depois foi por causa depois da morte da minha mãe. E foi muito difícil para mim porque, igual ela falou, nós temos que rever muito a nossa saúde mental. Consequentemente, depois que eu perdi minha mãe, eu fui ao Cezanne, coincidência também, né? Eu fui ao Cezanne e chegando lá eu pensei que a minha mãe estava viva ainda. Mas é essa questão da loucura. E hoje em dia, eu lembro que quando eu estava dentro da sala de aula, uma professora passou um filme para mim, que não sei se vocês viram, Uma Mente Brilhante, do John Nash. E aquele rapaz, eu me identifico muito com aquele filme porque ele via imagens, tudo e tal, só que ele tinha uma esposa que amava muito ele. E ele, consequentemente, conseguiu lidar com a esquizofrenia. Mas foi muito difícil para ele, tudo e tal. E hoje em dia as pessoas, elas não apoiam essas pessoas que têm depressão, acham que é preguiça, surto psicótico, essas mais doenças psicossomáticas. E depois disso, que um médico falou sobre mim, por que você não se inspira numa mente brilhante? Eu falei assim, nossa,
eu me inspirar logo nessa pessoa, porque hoje, graças a Deus, eu e meu esposo também, eu falo inglês, passei em direito, estudo filosofia também, tenho curso de logística. E as pessoas falam assim, ah, ele é doido, tudo e tal, fica com preconceito. Mas todos nós podemos passar por fases difíceis na vida. As pessoas não pensam assim. E eu gostei muito de um livro, para terminar, eu aconselho um livro que chama O Futuro da Humanidade, que eles falam assim, igual você falou sobre a loucura, eu até gravei, se ele soubesse registrar suas mentes, ele seria melhor. Certa vez você me dizia que você via a assinatura de Deus nas flores, nas pessoas que tinham surtos psicóticos, e que se ela soubesse reeditar sua mente, ela seria melhor do que qualquer normal. Igual eu tenho, essa frase é muito forte porque eu tenho esquizofrenia, comportamento bizarro, tudo e tal, mas eu procuro, tipo assim, lidar com essa doença. E por mais que seja difícil, por mais que seja difícil, e as pessoas têm muito preconceito sobre nós, mas eu acho que nós devemos cuidar da saúde mental, não igual quando está no INSS, igual você falou, é verdade, sim. As pessoas, nós temos que cuidar da nossa saúde quando estiver no ápice, do início, que fica mais fácil, igual os médicos dizem. E para terminar, é só isso mesmo. Só compartilhando, aproveitando o gancho, eu atendi recente um trabalhador lá na empresa que eu trabalho. Ele teve uma coisa que a gente chama de surto tardio. Ele passou por 2 situações traumáticas, uma data muito próxima. Ele teve um assalto em serviço, ele foi sequestrado. E, além disso, ele passou por uma situação vexatória com o chefe dele. Esse moço que nunca tinha tido nada, não tinha um diagnóstico de esquizofrenia, não tinha um diagnóstico de depressão, um cara que trabalhava, batia ponto, ia lá todo dia, ele entrou em um surto e ele não voltou até hoje. Ele se tornou completamente dependente da esposa dele. Não sei como, né, ao longo desses anos, se deu o tratamento para justificar que ele não voltou ao que ele era antes, mas eu refleti demais naquele dia que eu atendi ele, que eu pensei, poxa vida, é um cara que estava aí, estava sendo treinado para ser promovido, e aí agora ele se vê menino, dependente da esposa. Depois de 2 situações seguidas, ele não conseguiu processar. A gente é muito sensível. Aí que a gente vê que assim a sanidade, né, o que a gente pensa que ela está por um fio. E assim, ela é muito delicada. E a gente tem que cuidar dela. Porque foi o que aconteceu com esse moço. Então, assim, é uma situação. Ele, atualmente, ele passou por mim porque ele recebeu alta do INSS, ele não tinha condição nenhuma de voltar ao trabalho. E a gente teve que reencaminhá-lo. Um cara que era produtivo até ontem. Então, assim, é só para a nossa reflexão e para, né, para essas discussões de estigma. A gente acha que a gente é muito normal, né? Que nunca acontece nada com a gente, e em algum momento pode acontecer, pode ser hoje aconteceu com ele, que perdeu a mãe, amanhã pode acontecer comigo, com ele, a gente não sabe. Então, a gente está atento a essas questões e saber que é normal, e se adoecer, se tiver uma doença mental, e se tiver uma esquizofrenia, se tiver não sei, é normal, pode acontecer, e tem tratamento, tem acompanhamento, e a gente vai tratar e vai levar a vida. E só falando sobre isso, assim, isso mostra como é delicado o trabalho, tanto do psiquiatra como do psicanalista, com as pessoas, de uma forma geral, né, atuam, porque nessa indefinição do diagnóstico, né, será que a pessoa pode desencadear uma psicose ou não, você tem que ter um cuidado extremo na forma de conduzir, né, no caso da psicanálise, que é um trabalho através da fala, né, a fala, o paciente fala coisas que ele não sabe, né, e não percebe, mas, dependendo da abordagem, você pode provocar um desencadeamento, né? Assim, então, há que ter muito cuidado ali e perceber
para não ir além do que seria necessário, porque a forma de você lidar com um paciente neurótico é muito diferente da forma de se ligar com um paciente psicótico, né? Então, é um misto de teoria, de técnica, de experiência, mas é um pouco de intuição também. Tem horas que você tem que fazer uma aposta, né? E nem sempre você acerta, né? Alguém mais aí, pessoal? Qualquer pergunta, exatamente, sobre qualquer... Aproveitando que você puxou o assunto sobre surto, qualquer pessoa, então, pode surtar em si, se não cuidar da sua saúde mental? Sim. Qualquer pessoa pode, não é? Entendi, só para confirmar. Não, ninguém está imune. Bom, aí eu vou entrar com... Aí depende do trabalho mental que a pessoa a visão da psicanálise é um pouco diferente, né? Ela, segundo Lacan, né, só é doido quem pode, né? Não é qualquer um que consegue. Desprender, né, esse ponto. Lacan identifica uma questão estrutural, né, que tem a ver no momento da formação, né, daquele sujeito, nessa fase assim, dos 3, 4, 5 anos, que pode ser um indutor. Mas, dependendo, se a pessoa passa por essa fase de uma forma, vamos dizer assim, com muitas aspas, saudável, ela nunca vai desencadear uma psicose. Então, vamos dizer assim, isso a gente não sabe. Qualquer um de nós aqui, potencialmente, pode ter uma psicose que venha a ser desencadeada. Mas, num consultório de psicanálise, você vendo determinadas características, você pode afirmar com certeza, não, essa pessoa não sofre psicose, não é um psicótico, ela nunca vai desencadear. Mas, como eu falei, essa é a visão psicanalítica, né? É diferente da visão psiquiátrica ou da própria neurociência. A neurociência é muito ambiciosa, né? A neurociência ela quer explicar cerebralmente, fisiologicamente, o que faz a consciência, o que faz a culpa. É um objetivo que muitos acreditam inatingível, mas não os neurocientistas, né? O próprio Freud, quando começou, tinha essa ambição. Mas, enfim, que a coisa está evoluindo, tá. Se vai chegar a esse ponto, não sei, né? Só ainda complementando a resposta, a gente considera, né, do ponto de vista médico, por exemplo, tem fator familiar associado. Se tem um familiar próximo, 1º grau, que tenha cometido suicídio, a tendência é que o parente também tem alguma coisa, pode ser grande. A gente associa, né, principalmente os casos de depressão, às situações genéticas, né, uma coisa que a gente tem uma tendência maior a herdar. Existem também outros tipos de psicose, por exemplo, orgânico, né, causado por droga, por medicação, por distúrbio metabólico. Então, por exemplo, um diabetes descompensado, diabetes geralmente do tipo 1, que entra em cetoacidose diabética, que é um distúrbio metabólico mais grave, vai ter confusão mental, agitação psicomotora. Pode ser classificado como surto naquele momento, dependendo do que a pessoa apresenta. Mas foi por causa metabólica. Ela vai ser tratada, vai ser hidratada, receber insulina e vai ficar tudo certo. Então, vai ser uma situação transitória. Como na maioria dos casos, é transitório, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Só para dar um exemplo, assim, a relação que a criança, que o bebê tem com os pais, né, e em particular com a mãe, né, normalmente a mãe é que, bom, obviamente a mãe é que gera o filho, amamenta, e normalmente é que fica mais próxima dele, mas isso vale para aquele entorno, né, no qual o bebê vive. O que vai, assim, muito do que vai ser decidido da vida mental daquele sujeito vai estar determinado ali, né? Então, assim, nem pode ter mãe de menos, nem mãe de mais, né? Vamos dizer assim, mãe de menos, né? Eu estou dando um exemplo muito grosseiro, porque a coisa é muito mais complexa do que isso, né? A gente pensa, por exemplo, no autismo, né? Num bebê, numa criança que não demanda, que não fixa o olhar. Isso pode, muitas vezes, ser reflexo de uma ausência da mãe. Não quer dizer que é sempre assim. Ainda se sabe muito pouco sobre a questão genética.
e mesmo a questão ambiental. Já se você tem aquela mãe que não dá espaço para a criança, que não se separa da criança, né, você pode ter... Isso é um facilitador para que a pessoa venha desenvolver uma psicose, né, porque, exatamente, ela não se constitui como um sujeito independente, ela fica ali colada, né, na figura da mãe. Então, isso é um fator importante num caminho, vamos dizer assim, que vai acabar numa psicose. Então, é uma questão, né? Existe um misto de uma tendência que pode ser genética, muitas vezes, né, no caso da esquizofrenia, mas que tem muito a ver com o ambiente também. Então, esse misto, que acho que vale para quase tudo, né, é que vai determinar o futuro, né? Eu me deparo com muitas pessoas com problemas mentais, porque eu frequento o Centro de Convivência e o CESAM, e eu entrei lá em 2014. E eu passo lá porque eu leio muito, só de um autor, de um médico, eu já li 15 livros dele, só de um autor. E eu me deparo muito com eles porque eu entendo um pouco de medicina, só não estudei. E me deparo com eles... cada caso é um caso. Eu me deparo com eles que pode ser que eu encontro... Se você vai no centro psiquiátrico, onde tem problemas de saúde mentais, podem ser que eles melhoram, recebem alta, mas pode ser também que nós temos que lidar com a realidade. Pode ser que ele também não seja tão fácil a pessoa sair de lá. E essas pessoas que têm problema mental, elas queriam ser abraçadas pelas pessoas normais. E depois disso, eu gostaria só de falar, ela falou sobre, mudando de assunto, ela falou sobre o ponto de vista que o homossexualismo era visto como uma doença também. Eu posso dizer que, igual eu que frequento uma igreja, mas as pessoas ficam falando assim, homossexualismo é pecado, igual os pastores falam. Mas eu acho que a igreja, hoje em dia, a igreja, a sociedade, elas estão precisando mais de uma pessoa de um líder que vai reformar um pouco isso, sabe? De pessoas de uma conscientização, igual uma escola, abrir uma escola, sabe? Para atender essas pessoas. Porque essas pessoas hoje em dia têm muito preconceito de ir em psicólogo, de ir em psiquiátrica. E não pensando nisso, as pessoas hoje em dia vai acabar chegar num estágio que vai ser muito triste se nós não pensarmos que põe em vista a nossa saúde mental. Eu acho que você falou uma coisa muito legal aí, né, que eu queria completar, né? Igual você fala que a gente precisa, né, de um novo rumo, né? Eu acho que o cinema, ele tem um poder muito legal, que eu até vi uma frase uma vez de um sociólogo, que é o Edgar Morin, muito bacana, que ele fala o seguinte, que o cinema é a forma de arte mais poderosa, porque ele te faz conseguir enxergar o ponto de vista do outro, né? Por exemplo, quando você está num filme aqui, né, que você assiste filmes sobre a loucura, às vezes você consegue entender um pouco sobre a loucura do outro, né? E eu acho que passa muito por aí, né? Você falou da educação, né? Eu acho que talvez o caminho seja muito pela educação e pela arte, né? Conseguir ver o ponto de vista do outro e ver que estamos, né, a gente não está tão longe um do outro assim. E essa foi só um comentário legal do Costa. Essa foi a segunda coisa mais genial que eu já escutei sobre cinema, se colocar no ponto de vista do outro. A primeira foi uma frase do Costa Val, que ele falou numa mostra uma vez que o cinema é coletivo. Né, o desafio da vida aí, né? Fazer cinema, coletividade, fazer e viver em coletivo é muito difícil. Eu acho que passa por tudo isso também. São as duas coisas mais legais de cinema que eu já escutei nesses anos aí. Eu queria só dar falar um pouquinho aqui. Sugerir, porque é claro que o objetivo aqui é cinema, né? Claro, mas eu não posso deixar de mencionar, eu assisti aqui, nesse teatro, uma peça que eu recomendo a todos, se vocês tiverem a possibilidade. A peça chama-se PES, P''S. Ela é baseada num livro do Foucault, né? E foi-se comentado aqui
do virtuosismo do Jack Nicholson, do Joaquim Fênix, mas se vocês tiverem, como profissionais da área da arte, a possibilidade de estar em contato com um ator chamado Alexandre Muniz, ele é da Companhia Trapiá, é de Caicó, é brasileiro. Eu ouso dizer que quem é Joaquim Fênix? Eu vi isso aqui. Existe um extrato disso no YouTube como cinema, mas eu nunca vi uma representação da loucura tão maravilhosa, neste teatro aqui. Então, assim, se vocês, como profissionais, se vocês um dia se depararem com esse ator, vocês vão ver o que é. E vejam essa peça, se ela, por acaso, tiver ao alcance de vocês. Eu recomendo. E você falou do Foucault, né? O Foucault tem um livro que é a História da Loucura, né? Em que ele fala exatamente de como a loucura veio sendo identificada e lidada, né? Durante um período que foi até, acho que ele chegou até próximo da morte dele, né? Então é uma leitura densa, não é Foucault, né? Não é uma leitura fácil, mas quem tiver muito interessado nessa questão é uma dica. E uma outra dica, porque aí é um caso que não é um ator se fazendo de louco, mas é realmente um documentário sobre uma mulher, Estamira, né? Que é uma psicótica, mas é uma psicótica muito lúcida, né? Que conta. É claro, tem os devaneios dela, ela acha que é uma enviada de Deus. Aliás, o psicótico, por natureza, é megalomaníaco, né? Ele não é qualquer bosta, não, né? O Arthur Bispo do Rosário, por exemplo, ele está fazendo a arte dele lá, mas é por quê? Porque ele vai ser responsável para mostrar para Deus, quando Deus vier à Terra, como é que é a Terra. Então ele tem essa missão. E isso é muito comum. Deus está muito no meio dessas, né? Então aparece, né, Estamira, em vários casos. Então, esse é um documentário sobre uma pessoa real, contando, trabalho no lixão, lá no Rio de Janeiro. Uma dica também. E aí, gente? Nosso horário está quase já, né, Álvaro? Alguém mais tem alguma colocação? Algum comentário sobre os filmes também, sobre o que está sendo falado aqui? Alguma pergunta específica? Que silêncio. Sepulcral. Bom, então, eu vou pedir licença para a gente encerrar a sessão, né? Já que a hora se faz adiantada, a gente tem um compromisso com o teatro. Eu só queria pontuar aqui, tive o prazer de fazer a curadoria desse evento, e muito em cima do que o Boni falou, né? Essa questão da gente pensar, né, o cinema para além do entretenimento, né? Claro que ele não precisa ser didático, panfletário o tempo inteiro, né? Mas assim, a gente procurar, foi uma das intenções, né, de montar, inclusive, a sessão com um debate depois, é isso, né? Para além da pipoca depois, do shopping depois, né? Para a gente pensar um pouquinho como é que a arte pode produzir reflexão e pode nos levar a pensar determinadas coisas, né? Afinal de contas, a gente está vivendo um período de isolamento ainda, né? Deu uma relaxada, mas a gente está muito ensimesmado. E foi uma das coisas que me levou a pensar no tema da mostra, né? Como que essa pandemia afetou a nossa saúde mental, né? Esse isolamento forçado, né? A gente faz até um paralelo com a própria situação da guerra, né? Apesar de eu nunca tive numa guerra, mas fui treinado para estar numa guerra, né? Mas essa incerteza o tempo inteiro, né? A gente não sabe quando é que se a gente vai ser bombardeado ou não pelo vírus, né? A gente não sabe se a gente vai quebrar amanhã, como é que a gente vai sobreviver amanhã, né? O que vai acontecer? Como é que a gente vai sair dessa, né? Se a gente vai rever um parente nosso, porque pode ser que ele não volte de uma internação, né? E como é que essas incertezas vão ser processadas aqui dentro, né? E para além disso, né, quando a gente tenta se resguardar dessas coisas e buscar algum entretenimento numa internet, por exemplo, né, a gente é bombardeado pela virulência das fake news, né, do negacionismo. Então, assim, como é que a gente pode aproveitar a arte para refletir um pouquinho sobre isso, né, e tentar encontrar uma saída? Não estou nem partidarizando a coisa, falando que vamos votar em tal, vamos votar... Mas a gente, sabe, fazer a reflexão mesmo. Eu acho que o cinema é uma arma muito poderosa para isso,
né? Como eu disse, a gente, claro que tem o valor de entretenimento, né? Mas eu acho que momentos como esse, da gente parar um pouquinho, pensar depois dos filmes, acho que isso é muito relevante. Eu acho que isso é um propósito, né, que a escola sempre bateu em cima disso, né? E que desde 2014, quando eu entrei para a escola, eu venho procurando despertar nos meus alunos também. Não sei se eu consigo, mas a gente tenta, pelo menos, né? E aí, além dessas reflexões, eu já queria aproveitar e agradecer aos nossos debatedores, né? Foi muito bacana, assim, pediram os filmes antes, produziram uma reflexão que eu acho que foi, né, a gente dispensa comentários, foi muito profunda, assim, mesmo pela exiguidade do tempo, mas a gente conseguiu usufruir bastante dos conhecimentos que foram passados, né? Agradecer aos realizadores, parabenizá-los novamente, cumprimentar os meus colegas que estiveram aqui, agora só está o Renato, né? Meus colegas aí da Escola Livre como professores. Agradecer ao Cláudio pela confiança, traz os montes e além mar, né? Falou, você deixa esse louco produzir esse trem aí. E, no mais, é isso. Agradecer a presença de todos, né? Desejar que vocês continuem frequentando o cinema e desejar que vocês sempre pensem um pouquinho além do viés de entretenimento. Sempre que pensem assim, o que esse filme pode me acrescentar? Beleza? Acho que é isso, né? Se alguém quiser se manifestar, eu já agradeço a todos. Valeu. Desculpa, gente. Estou cometendo um lapso terrível. Faltou um agradecimento muito grande ao Sesc Palladium. A Sheila está aqui representando. O nosso amigo Tiago está lá em cima. Tivemos o apoio do Carlão, da Sara, da Maíra, enfim, todo mundo que foi, o Israel, que viabilizou, o chefe de palco aqui do Palladium. Então, minha gratidão, viu, Sheila? Transmite aí, por favor, para o pessoal do Palladium, a casa que eu prezo muito, e que, se Deus quiser, a Escola Livre de Cinema vai fazer mais e mais parcerias. Beleza? Isso mesmo, em breve estaremos aí de novo. Já estivemos aqui antes, em outras sessões, e estaremos mais adiante. Então, pessoal, em nome da Escola Livre de Cinema também, eu agradeço imensamente a presença de todos. Obrigado. Valeu.